Clementina Brandão, vou trabalhar com vocês língua portuguesa e hoje a gente vai trabalhar as relações morfossintáticas do estudo do substantivo, adjetivo, verbos e suas flexões. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade da sala de aula, mas vamos esperar um pouquinho. Já já vocês estarão em sala de aula novamente. Então vamos lá? Vamos estudar? Prestem atenção, peguem caneta, lápis e borracha. Vamos lá. Nós vamos ver primeiramente o estudo da morfologia. O que é morfologia, professora? Palavra estranha, morfologia? O estudo da morfologia diz respeito à classificação das palavras de acordo com suas características. Ou seja, nós temos 10 classes gramaticais e essas classes gramaticais, elas são nomeadas. Nós temos o substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, verbo e por aí vai. Coloquei para vocês uma tabelinha, tá? Logo abaixo. E nós temos a sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe vai definir a função, a posição que essa palavra ela ocupa dentro da frase, na organização frasal. Aí nós temos o exemplo disso, o sujeito, os verbos, né, que agora eu vou mostrar a transitividade deles, os objetos, os predicados, adjuntos, complementos e por aí vai. Nós vamos ver no decorrer das aulas de língua portuguesa, certo? Então, a morfologia vai estudar as palavras separadamente, a classe gramatical a quais elas pertencem. Já a sintaxe vai mostrar a organização dessas palavras dentro da frase. Aí ela já ganha outra nomenclatura, certo? Olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês. Eu tenho uma caixa e dentro dessa caixa eu tenho um quebra-cabeça com várias palavras soltas, separadas, desconexas. Eu vou ter a palavra bola, o, chutou, menino, colorida. Então eu tenho várias palavras sem uma relação aparente entre elas. Essas frases soltas, elas estão no plano morfológico. Vamos ver. Eu tenho bola. Bola, substantivo. Artigo. Artigo. Menino, substantivo. Chutou, verbo, indicação, colorida. Uma característica, então, é um adjetivo. Eu vou pegar todas essas palavras e agora vou organizar, como se eu fosse organizar o meu guarda-roupa. Vou organizar essas palavras. Elas estão soltas. Então, o que eu pego primeiro? Vou pegar o artigo, vou pegar o substantivo, menino, vou pegar o verbo e vou completando com as demais palavras que faltam. Quando eu coloco essas palavras na ordem direta, olha só a frase que forma. O menino chutou a bola. Então, eu tenho aí um sujeito e um predicado. O menino, sujeito, predicado, chutou a bola. Eu posso também selecionar essas palavras uma a uma dentro da sintaxe. Então, se eu tiro uma palavra de ordem e coloco ela em outra ordem, já vai mudar a nomenclatura. Tá? Então, só para entender o que é morfologia e o que é sintaxe. Morfologia são as palavrinhas soltas. E a sintaxe, quando eu organizo elas para formar uma frase coerente, uma frase que faz sentido. Certo? Vamos lá. O que é substantivo? Falei no slide passado sobre substantivo. O que é substantivo? Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. Esse substantivo ele pode flexionar. O que é flexionar? Ele pode mudar. Ele pode mudar de gênero, do masculino para o feminino. Ele pode mudar de número, do singular para o plural.
e ele pode também mudar de grau, do aumentativo para o diminutivo. Vamos conhecer melhor os substantivos para que nós possamos usar eles de forma coerente dentro das frases. Vamos lá. Olha só os tipos de substantivos. Eu trouxe aqui para vocês um mapa mental. Tipos de substantivo. Ao todo eles são 9. Olha só, geralmente eles vêm aos pares. Comum, substantivo comum. O que é um substantivo comum? Eles indicam seres de uma mesma espécie. Eles são escritos com letra maiúscula. Por exemplo, cidade. Toda cidade, eu vou chamar de cidade. Cidade de Itaituba, cidade de Jacareacanga, cidade de Santarém. Então, todas elas vão ser cidade. Então, o nome cidade, ele é comum a todas elas. Por isso, eu escrevo com letra minúscula. Já o próprio é o oposto, o contrário do comum. Ou seja, ele vai particularizar os seres, distinguindo-os da sua espécie. Por exemplo, Itaituba, cidade de Itaituba. Cidade, nós já vimos que é comum. E Itaituba, eu só tenho uma Itaituba. Em toda a região, uma Itaituba. Então, se eu tenho apenas uma cidade chamada Itaituba, esse nome Itaituba ele é um nome próprio. Ele vai particularizar essa cidade. Então, ela vai ser grafada com letra maiúscula, ok? Comum e próprio. E o simples? Substantivos simples, quais são? Os substantivos simples, eles apresentam somente um radical. Um radical é a base da palavra, a partir de onde eu posso formar várias outras. Então, eu tenho a palavra, por exemplo, papel, caneta, lápis, homem. São palavras simples. Elas têm apenas um radical, uma base. E, a partir da palavra papel, eu posso formar a palavra papelaria. Olha só, vou só juntar outra palavrinha e vai se transformar em papelaria. Mais na frente a gente vai ver o nome dessas palavras que se juntam. Eu chamo de afixos. No caso aqui, um sufixo. Papel, papelaria. Mas quando eu junto o sufixo, a palavra papel, para se tornar papelaria, eu já mudo de classificação do meu substantivo. Ele sai da condição de simples e ele vai ser derivado. Um substantivo derivado. Ou seja, são palavras que elas advêm de outras palavras, são formadas a partir de outras palavras. Olha os exemplos que nós temos. Casarão, que vem de casa. Dente, dentista. Ferro, ferrugem. Então, eu tenho a base. A minha base é casa. A minha base é dente. A minha base é ferro. A partir daí, eu posso formar outras palavras. Tá? Por exemplo, casarão. Casarão não é mais uma simples casa. É uma casa o quê? Muito grande. Dente. Eu tenho a palavra dente. E eu tenho a palavra dentista. Olha só, são duas coisas diferentes. O dente, né, que eu estou sempre escovando, tá na minha boca, enfim. E o dentista, que é quem cuida do meu dente. Eu tenho ferro e eu tenho a ferrugem, que vai aí destruir o ferro, certo? Nós temos também o substantivo composto. O composto ele é formado por mais de um radical, tá? Por mais de uma base. Olha só os exemplos. Guarda-chuva, guarda-roupa e beija-flor. Entretanto, de acordo com a nova escrita ortográfica, nós temos palavras também que se uniram, formando um só vocábulo. E nós temos palavras que são compostas, mas que são escritas com apenas uma palavra, um vocábulo. Por exemplo, girassol, girassol.
Quando eu falo, parece ter duas palavras. Girassol, mas eu escrevo junta o girassol. Escrevo a palavra junta, girassol. Só que eu tenho duas bases, gira e sol. Dois radicais, portanto, palavras compostas, escritas com uma única palavra. Certo? Simples, composto, já falei do derivado, agora eu vou falar do primitivo. Como a própria palavra já diz, primitivo, eles não derivam de outras palavras. Exemplo, casa, não vem de nenhuma outra palavra. Folha também não, árvore também não, pedra também não. Então, são palavras que não foram formadas a partir de outra. Olha a diferença. Eu tenho pedra, pedraria, folha, folhagem, casa, casarão ou casebre, árvore. Aí eu posso colocar um aumentativo ou um diminutivo. Arvorezinha. Certo até aqui? Temos mais. Substantivos concretos. Substantivos concretos, eles designam as palavras reais. Sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Concreto, olha só, eu posso ver, eu posso sentir, tocar. Quando eu digo sentir, é no sentido de toque, tá? Cadeira, mesa, gato, mulher, são substantivos concretos, eu consigo vê-los. E o abstrato? O abstrato é relacionado a sentimentos, os estados, ações, qualidades. Nesse caso, os abstratos, eles não se realizam sozinhos, eles precisam de alguém para que eles possam existir. Por exemplo, a alegria. A alegria precisa de alguém para que ela possa existir. Se não fossem as pessoas sentirem alegria, ela não existiria. Assim também a tristeza e assim também a beleza. Professora, mas beleza? Beleza, eu consigo ver a beleza. Mas o que é belo para você pode não ser belo para mim. Ok? Aí nós estamos, olha só, os substantivos estão todos classificados. Vamos para o próximo slide. Vão anotando. Eu disse que o substantivo ele se flexiona. Só lembrando aí, olha, gênero, masculino e feminino, número, singular, plural e grau, aumentativo e diminutivo. O adjetivo é a classe gramatical de palavras que exprimem qualidades. Defeito, origem, estado do ser, qualifica, na verdade, o substantivo. Qualifica e particulariza esse substantivo, tá? Caracteriza esse substantivo. Aí nós temos, assim como os substantivos, os adjetivos também, eles têm classificação. Nós temos os adjetivos explicativos, exprimem qualidade própria do ser. Por exemplo, a neve fria. Toda neve é fria, não existe neve quente. Até porque ela derreteria, né? Aí nós temos o adjetivo restritivo, ele indica uma qualidade que não é própria do ser, por exemplo, fruta madura. Eu posso ter também uma fruta verde, fruta madura e fruta verde. Eu tenho também um adjetivo primitivo, assim como o substantivo, ele não vem de nenhuma outra palavra, por exemplo, bom, mal. E o derivado? Já o derivado, ele precisa de outra palavra. Olha só, bom, bondoso, mal, maléfico. E os adjetivos simples? Eles são formados por um só radical. Por exemplo, nós temos, estou lendo o exemplo dos slides. Brasileiro é um exemplo do substantivo, aliás, de um adjetivo simples, com um só radical. Já o composto, assim como o substantivo, é formado por mais de um radical. Por exemplo, franco brasileiro. Olha só, dois radicais. Franco brasileiro. Certo? Então, essa é a classificação dos adjetivos. Não vamos esquecer, certo? Vimos a classificação dos substantivos e agora a classificação dos adjetivos. Agora uma tirinha bem engraçadinha. Vamos lá, primeiro quadrinho, leiam comigo.
Uau! Isto é incrível, belo, extraordinário, hermoso, lindo, admirável, assombroso, comovedor, precioso, magnífico, esplêndido, surpreendente, sereno, inconcebível. E o gatinho lá, o gaturro, só anotando. Aí a menina pergunta: o que está anotando, gaturro? Em toda a história da minha vida, nunca vi uma frase com mais de 5 adjetivos juntos. E olha só o tanto de adjetivo que o personagem usou. Na verdade, ele colocou isto é, e o restante da frase enorme foi toda feita de adjetivos. Ou seja, ele está exprimindo todo o espanto dele diante da beleza, toda a admiração dele diante da beleza do lago, certo? E nós temos aí o conceito de verbo, falando um pouquinho sobre os verbos, tá? Os verbos indicam ação e eles são extremamente importantes na nossa situação comunicativa. Não só ele, como os adjetivos, e os substantivos também. Imaginem vocês como a nossa comunicação ficaria. Na verdade, ela não existiria se não tivéssemos essas palavras, não tivéssemos o verbo, não tivéssemos o substantivo e nenhum adjetivo. A comunicação seria um caos, seria feita exclusivamente por meio de gestos. Então, o que é um verbo? Palavra que expressa um fato, uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. E o verbo também se flexiona, ele vai mudar de tempo, modo, número, pessoa, voz. Aí nós temos um personagem, né, exemplificando aí os modos verbais, tá? O modo e o tempo verbal também. Então nós vamos agora só conceituar verbo e no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre a função sintática do substantivo e aprofundar mais a parte de verbo, certo?